Eu só tô passando aqui no começo do vídeo pra avisar que esse vídeo deu muito trabalho, então eu tô implorando que você deixe o like e compartilhe. Avisando que as fontes, as músicas estarão nos comentários. Caso você encontre algum erro bem nítido que eu acabei pondo ali, por favor comente. Eu irei adorar ler e poder corrigir no futuro. Esse vídeo deu um trabalhão, eu não aguento mais olhar o Sony Vegas. E no mais é isso. Deixa o like, se inscreve, por favor, compartilha com os amigos aí. Eu preciso que isso dê certo. E é isso. Aproveitem o vídeo e eu sou o Mini Drew. A Europa fascinou os índios. A imagem mais divulgada do descobrimento do Brasil é aquela dos portugueses na praia com as caravelas de fundo, sendo recebido por diversos índios curiosos que brotaram da floresta. Na verdade, houve um acontecimento anterior a disso. Os índios da costa subiram nas caravelas. Pedro Vaz de Caminha, cujo era o repórter daquela viagem, relata em sua carta a Portugal que antes de toda a tripulação desembarcar, 2 índios foram recebidos no navio principal, com muitos agrados e festa. Eles provaram bolos, figo e mel, porém acabaram cuspindo por nojo das comidas. Ficaram espantados ao ver uma galinha pela primeira vez. Quase tiveram medo dela, não queriam lhe tocar, estavam com um grande espanto nos olhos. Escreveu Caminha naquela tarde de abril de 1500. Os índios fizeram sua própria descoberta naquele dia. A chegada dos europeus à América revelou a eles um universo inteiro novo. Tecnologias, plantas, animais, modo de pensar. Até a chegada dos franceses, portugueses, holandeses no Brasil, os índios nem conheciam a domesticação de animais. A escrita, a tecelagem, a arquitetura em pedra, mesmo estando sobre gigantescas jazidas de minérios, eles não tinham chegado na Idade do Ferro, nem mesmo a Idade do Bronze. Armas e ferramentas eram feitas de galhos, madeira, barro e pedra. O fogo tinha um papel essencial nas guerras e caçadas ainda. E sim, é verdade que eles conheciam a agricultura, mas em geral era muito rudimentar. Eram restritas a pequenas roças de amendoim e mandioca. E mesmo assim as tribos, dependendo da sorte da caçada, passavam fome. Eles não desenvolveram tecnologias de transporte, nem conheciam a roda. E mesmo assim, há 50 mil anos atrás, os ancestrais dos índios e dos portugueses eram o mesmo grupo de caçadores e coletores que caminhavam junto para o norte. Alguns acabaram se separando para a Península Ibérica e outros pela Ásia. Porém, o isolamento na América deixou os nativos fora da mistura cultural. Os europeus, africanos e asiáticos entraram em contato desde a antiguidade. O choque de civilizações fez a tecnologia se espalhar de uma maneira inimaginável. Guerras, conquistas, comércio, costumes, cultura e tecnologias se espalharam muito rapidamente entre os 3 continentes. Enquanto isso, os americanos viveram por muito tempo sem novidades. E de repente, em uma tarde de abril de 1500, aconteceu um fato extraordinário. No horizonte, enormes ilhas de madeira, que eram na verdade canoas altas, cheias de homens esquisitos, em uma quarta-feira ensolarada no sul da Bahia, 2 pontas de migração do homem pela terra, que estavam há mais de 50 mil anos separadas, ficaram frente a frente. Os milênios de isolamento dos índios brasileiros tinham enfim acabado. Na atualidade, diversos intelectuais brasileiros não cansam de repetir que é necessário valorizar a cultura indígena. Porém, os índios que encontraram os portugueses no século XVI não estavam nem aí para isso. Logo ao enxergar os portugueses, perceberam o quão aquele encontro era sensacional. Eles fizeram de tudo para conquistar a amizade dos novos ou antigos amigos. Antes mesmo que os portugueses pudessem desembarcar, eles subiram nos navios para conhecê-los. E já na praia deram presentes, estoques de mandioca e mulheres se ofereceram bem generosamente, se é que entende. Provavelmente os índios devem ter achado urgente se misturar com aquela cultura. E obviamente se apoderar dos objetos que aqueles homens traziam. A história contada diz que os portugueses ao chegarem deram quinquilharia para os índios, em troca de coisas muito mais valiosas. Isso é literalmente achar que os índios eram imbecis. Aos olhos dos índios, nada poderia ser mais fascinante que a cultura e os objetos daqueles visitantes. Não eram quinquilharias que os portugueses ofereciam.
Eram costumes selecionados durante milênios de contato com civilizações de 3 continentes que os americanos, isolados por uma faixa de oceano de 4.000 quilômetros, não puderam conhecer. Comprar aqueles artefatos como papagaios ou pau-brasil era um negócio incrível para os índios. Em uma comparação moderna, seria trocar roupas velhas por uma espada Jedi. Imagine a surpresa de um índio ao conhecer um anzol. Ele não teria mais que depender da pontaria para conseguir peixes para sua tribo, que ficavam no fundo dos lagos. Um machado deve ter sido uma aquisição sem precedentes para as tribos brasileiras. Facas e machado de aço dos portugueses reduziam muito o trabalho dos índios, porque eliminavam o trabalho de lascar pedras e lavrar a madeira. Encurtavam em cerca de 8 vezes o tempo gasto para derrubar árvores e principalmente esculpir canoas para a navegação nos rios. É até difícil de imaginar o quão deve ter sido gratificante para os índios o seu súbito ingresso na Idade do Ferro, cujo, por sinal, no começo os portugueses até tentaram esconder dos índios as técnicas de produção de metais, mas eventualmente a habilidade de produção do ferro acabou escapando e se espalhou por toda a floresta brasileira. A técnica foi tão espalhada entre os índios ao ponto de os europeus, quando entravam em contato com uma tribo isolada no meio do Brasil, já encontrarem flechas com pontas metálicas. Enquanto ao lado dos índios, simplesmente do nada surgiram novas plantas e animais domésticos, que ajudavam na caça e facilitavam o fardo de conseguir comida. E obviamente foram logo incorporados pelas tribos, cujo poucos anos depois da chegada dos portugueses seria difícil imaginar o Brasil sem aquelas espécies. O melhor exemplo é a banana. Originária de uma região da Indonésia, a banana selvagem tinha uma casca grossa e polpa rala, cuja a partir de 5.000 anos atrás, o ser humano selecionou as variações mais saborosas com a casca mais fina e sem sementes. E a partir daí, as plantações da fruta apareceram na Índia há cerca de 2.300 anos, e logo depois a banana começou a ser cultivada na China. Com os árabes, acabou atravessando por toda a África e chegou à Europa. Ao todo foram 6.500 anos de migração da banana. E esse melhoramento genético foi oferecido de graça aos índios brasileiros. Eles não precisaram esperar milênios para ter essa tecnologia. Receberam assim, na palma da mão. E assim como a banana, os índios conheceram pelos portugueses frutas e plantas que hoje são símbolos nacionais, e que não faltam em quase tribo nenhuma, como a jaca, a manga, a laranja, o limão, a carambola, a graviola, o inhame, a maçã, o abacate, o café, a tangerina, o arroz, a uva e até mesmo o coco. E sim, até o descobrimento do Brasil não existia coqueiro no Brasil. Quando os jesuítas chegaram no Brasil e implantaram a agricultura intensiva, obter a comida deixou de ser um estorvo para os índios. Para quem estava acostumado a só plantar mandioca e amendoim, tendo que suar em caçadas demoradas para arranjar alguma proteína fresca, a vida ficou muito mais fácil. Outra novidade foi o animal doméstico. Os nativos não precisavam desenvolver criações para abate nem bichos de estimação como os dos europeus. Galinhas, porcos, bois, cavalos, cães foram novidades revolucionárias para os índios, que não demoraram para adotar essas tecnologias. Poucos anos depois de conhecer a galinha, os índios já vendiam ovos para os portugueses. Em 1534, quando vieram nos porões das caravelas os primeiros cavalos, fazia pelo menos 10.000 anos que equinos não pisavam no Brasil. E sim, houve primos nativos do cavalo na América, mas eles já tinham sido extintos durante as mudanças climáticas ou pela caça. Quando chegou à América, o cavalo europeu era outro animal, passado por milênios de domesticação. Isso foi uma dádiva para os índios. Os índios ficaram maravilhados. Algumas tribos, como os Guaicurus, do Pantanal Mato Grossense, passaram a utilizar a novidade como instrumento de guerra. Nos terrenos pantaneiros, os Guaicurus acabaram se aproveitando de vários cavalos perdidos por colonizadores espanhóis no norte da Argentina. No século XVIII, montando os cavalos sem pelo, sem selas e com lanças na mão, tornaram-se guerreiros invencíveis, impondo autoridade sobre qualquer outra tribo da região, e até mesmo sobre os brancos. Nunca foram vencidos por adversários europeus e chegaram a ajudar o exército brasileiro durante a Guerra do Paraguai. Porém, nenhum animal doméstico provou tanta surpresa e divertimento aos índios quanto o bom e velho cachorro.
O primo mais próximo dos cães que havia no Brasil era o lobo-guará. Quando os portugueses trouxeram de presente para os índios um lobo, que tinha sido domesticado fazia 14 mil anos no sul da China, durante muito tempo de convivência com o homem, ganharam preferência aos cães que eram mansos, que alertavam sobre invasores, permaneciam com a cara de filhotes mesmo depois de adultos. No século XVI já havia raças selecionadas para o pastoreio, a caça e a guarda. Na caçada dos índios, os cachorros farejavam presas e ajudavam a desentocá-las. Os cães ampliaram de forma extraordinária a capacidade de caça dos indígenas. Outra coisa que é totalmente esquecida na história é que os portugueses ensinaram os índios a preservar a floresta. O mito do índio como um homem puro, em harmonia com a natureza, já caiu faz muito tempo. Mas é incrível como ele vive voltando para a nossa sociedade. Desde a escrita do livro O Guarani, de José de Alencar, o índio vem sendo simbolizado como um símbolo nacional de fortaleza e bravura, com até mesmo o Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro dizendo que a sociedade indígena era um tipo de organização que tendia a manter o equilíbrio entre as comunidades humanas e o meio ambiente. Antes de os portugueses chegarem, os índios já haviam extinguido muitas espécies e feito um belo estrago nas florestas brasileiras, se não acabaram com elas completamente. As tribos que habitavam a região da Mata Atlântica botavam o mato abaixo com muita facilidade, usando uma ferramenta muito eficaz: o fogo. No fim das estações de seca, praticavam a coivara, o ato de queimar o mato seco para abrir espaço para a plantação, cujo é empregado até nos dias atuais. No início, a coivara é eficiente, já que a biomassa da floresta vira cinzas que acabam por fertilizar o solo. Mas, depois de alguns anos, o solo empobrece. Pragas e ervas daninhas tomam conta e, como não havia enxadas nem pesticidas e ninguém sabia adubar o solo, procuravam-se outras matas para queimar e transformar em roças. Estima-se que a alimentação de cada habitante exigia a devastação de 2.000 metros quadrados de mata por ano. Se os agricultores não abrissem senão a floresta primária, teriam queimado cerca de 50% dela, pelo menos uma vez naquele milênio. A devastação foi maior nas áreas mais povoadas. Os índios devem ter queimado a mata 2 vezes por século. Essa estimativa não considera incêndios acidentais, nem queimadas por guerra e para caça, porque o fogo foi sim utilizado para caças. A agricultura não era um forte dos índios brasileiros? E sim, venho a repetir, havia pequenas lavouras, principalmente de mandioca, mas ninguém imaginava fazer plantações intensivas, ou métodos complexos de coleta, replantio e rotação de culturas. Por um simples motivo: grandes reservas de comidas atraem invasores, provocando mais guerras, mais mudanças e mais mortes. Não valia a pena investir numa área que talvez tivesse de ser abandonada a qualquer momento. A vantagem do fogo era facilitar a caça. Eles criavam fogueiras coordenadas, de um jeito que um pequeno grupo de pessoas conseguisse controlar uma área enorme, sem nem precisar de machados, ou qualquer ferramenta de ferro, pois as chamas desentocavam os animais escondidos na terra. No meio de arbustos, galhos, surgiam aves, macacos, veados, capivaras, onças, lagartos e muitos outros animais, cujo corriam na mesma direção, onde os índios os esperavam para capturá-los. Não é à toa que, assim como todo o resto do mundo nas florestas brasileiras, só haviam animais de grande porte, rápidos e agressivos. Para caçar poucos animais, eles destruíam áreas enormes de florestas. E quando os europeus chegaram aqui, eles acabaram por se refugiar em campos que já haviam sido abertos pelos tupis. A floresta era o maior inimigo dos índios. E é muito fácil entender por quê. O Inferno Verde. Não é nem por cobras, grandes animais poderem atacar o homem, mas pelos pequenos mosquitos, aranhas, formigas e todo tipo de artrópode infernizar a vida de quem se atreve a passar uma noite na mata. Simples picadas de pequenos insetos e protozoários transmitiam diversos vírus, causadores de febres que inutilizavam uma pessoa por semanas. Isso quando não deixavam seu corpo repleto de feridas permanentes. Mesmo nas clareiras e nas ocas, ainda hoje os índios precisam manter fogueiras constantes. Por isso, quando os portugueses se mostravam interessados pelo pau-brasil,
Os índios derrubavam as árvores com gosto ainda. Aquelas ferramentas de aços que os europeus trocavam conseguiram satisfazer os desejos dos índios de se livrar daquele mato, sem nem se importar com o resultado da devastação. Em 5 séculos, algumas tribos fizeram tanto mal à mata quanto os não-índios. Um grupo caigangue residente no Paraná, que havia recebido ferramentas de aço apenas no século XX, lembrava-se de que não tinha mais que escalar árvores, outrora uma atividade muito frequente, para apanhar larvas e mel para alimentação. Muitos dos que caíam das árvores morriam. Agora simplesmente derrubar as árvores. Olha que fácil! Outro fator interessante é que os jesuítas se encantavam com o fato que os nativos não se preocupavam em acumular riquezas. E isso é muito relatado pelos jesuítas. Mas essa característica também acaba gerando a total despreocupação em deixar riquezas naturais para o futuro. Muitos líderes indígenas hoje afirmam que o homem branco destruiu as florestas. E curiosamente, esse discurso surgiu com os próprios europeus que vinham para a América poucas décadas depois da chegada dos primeiros europeus. Os portugueses criaram leis ambientais para o território brasileiro já no século XVI. As ordens do rei Manuel I proibiram o corte de árvores frutíferas em Portugal e em todas as colônias. No Brasil, essa lei protegeu centenas de espécies nativas. Em 1605, o Regimento do Pau-Brasil estabeleceu punições para os madeireiros que derrubassem mais árvores do que previsto. Os jesuítas que tentavam evangelizar os índios no Rio de Janeiro tinham um grande problema naquela época. As aldeias onde moravam com os nativos ficavam extremamente perto de engenhos que produziam vinhos e bebidas alcoólicas. Bêbados, os índios chegavam ao sono dos padres. Numa carta de 25 de julho de 1646, Francisco Carneiro, o diretor do colégio jesuíta, reclamou a Portugal que o álcool provocava ofensas a Deus, adultérios, doenças, briga, sofrimentos e morte, e ainda fazia os nativos a faltarem missas. Para tentar acabar com a indisciplina, os missionários decidiram mudar 3 aldeias para um lugar mais longe, de modo que não fosse fácil o acesso para os ganhos de bebidas alcoólicas. Mas não deu certo. Foi só os índios colonos ficarem sabendo da decisão dos jesuítas para se revoltarem juntos. Botaram fogo nas casas dos padres que imediatamente desistiram da mudança. Os anos passaram e o problema continuou. Mais de um século depois, em 1755, o novo diretor se dizia contrário às práticas dos índios pelo gosto dos mesmos de viver entre os brancos. Era muito comum os índios daquela época fugirem para as vilas e os engenhos, onde não precisavam seguir todas as regras que os jesuítas impunham a eles. O diretor do colégio jesuíta escreveu a um colega dizendo que eles se recolhem na casa dos brancos a título de os servir, mas a verdade é para viver à sua vontade e sem coação, darem-se mais livremente aos seus costumes e vícios. E o contrário também acontecia. Nas primeiras décadas do Brasil, tantos portugueses iam fazer festa nas aldeias que os representantes do reino português ficaram preocupados. Enquanto tentavam fazer os índios nativos viverem como cristãos, eles iam os cristãos vestidos como índios, com várias mulheres e participando de festas no meio das tribos. Foi preciso a criação de leis para conter o convívio nas aldeias. Em 1583, por exemplo, o Conselho Municipal de São Paulo proibiu os colonos de participar de festas de índios e beber e dançar segundo seus costumes. Os historiadores já fizeram retratos bem diversos dos índios brasileiros. Nos primeiros relatos, os nativos eram seres incivilizados, quase animais que precisavam ser domesticados ou derrotados. Porém, uma visão oposta se propagou principalmente durante o século XIX, com o indianismo romântico ou a primeira geração romântica, que retratou os nativos como os bons selvagens, donos de um moral intangível. Diversos textos contemporâneos continuam encarando o índio como uma coisa, seres passivos que não tiveram outra opção senão lutar contra os portugueses ou se submeter a eles. E assim, acabou surgindo o discurso tradicional que até hoje é alimentado nas escolas. Esse discurso faz a gente acreditar que os nativos viviam em harmonia, equilíbrio com a natureza, até os portugueses chegarem e acabarem por travar guerras eternas de destruir a mata nativa, animais, pessoas e culturas daqui. A vida nas Américas seria perfeita. Mas nos últimos anos a história tem mudado.
Várias novas levas de estudos mostram que a colonização foi marcada também por escolhas e preferências dos índios. Os portugueses, em um número muito menor e precisando de segurança para instalar suas colônias, diversas vezes acataram muito a cultura indígena. Muitos índios são amigos dos brancos, aliados em guerras, vizinhos que se misturaram até virar a população brasileira de hoje. Os índios transformaram-se mais do que foram transformados. As festas e bebedeiras que os jesuítas relatam sobre índios e brancos mostra que não houve só tragédias, conflitos durante o choque de civilizações. Durante o período colonial, muitos índios devem ter achado chato viver com as tribos ou nas aldeias dos jesuítas. Queriam mesmo era ficar com os brancos, misturar-se com eles, desfrutar das novidades que traziam. Quando os europeus e ameríndios se encontraram nas praias do Caribe, eles romperam o isolamento da migração humana de 50 mil anos. O impacto não foi leve. Tanto tempo de separação dos povos causou epidemias, choques culturais. Mas não foi só com os nativos, foi de ambos os lados. Aquele encontro foi um dos episódios mais extraordinários da história do povoamento do ser humano sobre a Terra, com vantagens e descobertas sensacionais, tanto para os europeus quanto para centenas de nações indígenas. Um ponto excepcional que eu irei por aqui. Quem mais matou índios foram índios. Uma das concepções mais erradas sobre a colonização do Brasil é acreditar que os portugueses fizeram tudo sozinhos. Na verdade, eles precisavam de índios amigos para arranjar comida, entrar no mato, procurar minérios, defender-se de tribos hostis e até mesmo para estabelecer acampamentos na costa. Descer do navio era o primeiro problema. Os comandantes europeus costumavam escolher bem o lugar onde iriam desembarcar. Depois de meses de viagem nas caravelas, os navegadores ficavam mal nutridos, doentes, fracos, famintos e vulneráveis. Chegavam a lugares desconhecidos e frequentemente tinham azar. Levavam uma surra e precisavam sair às pressas das terras que achavam ter conquistado. Em 1510, por exemplo, um ataque dos americanos aniquilou 69 dos 70 espanhóis instalados no Caribe. João de la Cosa, o chefe da expedição, foi encontrado desfigurado e inchado, recoberto de flechas envenenadas e de espantosas chagas vermelhas. Até mesmo Américo Vespúcio, que deu o nome ao continente, teve que fugir de índios furiosos em 1501. Quando sua expedição tentou estabelecer uma base no litoral do Rio Grande do Norte, alguns marujos se atreveram de desembarcar, entrar pela praia e caminhar até um monte perto da costa. Eles não voltaram mais. Desapareceram misteriosamente. 3 dias depois, os navegadores que esperavam nas caravelas viram índias nuas surgirem na praia. Um deles desembarcou para conhecê-las, mas foi subitamente morto com golpes. As outras mulheres imediatamente o arrastaram pelos pés para o monte. Ao mesmo tempo, índios que estavam escondidos na mata surgiram espontaneamente e lançaram chuvas de flechas sobre os barcos de Vespúcio. Na Ásia, aconteceu até dos europeus terem de mendigar comida. A primeira viagem de Vasco da Gama à Índia, em 1498, Gama ofereceu à corte de Calicut chapéus, bacias e azeite em troca de pimenta. Os nobres indianos consideraram os produtos ridiculamente primitivos. Só não executaram Vasco da Gama, pois o navegador não oferecia ameaça nenhuma. Sem dinheiro para alimentar sua tripulação, Vasco da Gama mandou que seus homens sujos e famintos fossem para as ruas pedir por comida. O tratamento foi diferente no Brasil, mas nem tanto. Os portugueses não eram seres onipotentes que faziam o que quisessem nas praias brasileiras. Imagine só, você viaja para o lugar mais desconhecido no mundo, que só algumas dúzias de pessoas do seu país visitaram, com diversos relatos tenebrosos de selvagens guerreiros que falam uma língua estranha, andam nus e devoram seus inimigos. Ao chegar, você percebe que isso é verdade. O seu grupo ia em 20 ou 30 pessoas e eles em milhares. Mesmo com espadas e arcabuzes, a sua munição é limitada. O carregamento é extremamente demorado e não contém as milhares de flechas que eles possuem. Numa condição dessas, é provável que você sentisse medo, ou pelo menos preferisse evitar conflitos. Faria algumas concessões para aquelas tribos e não as evitaria. Em Portugal, circulavam diversos boatos dos índios canibais no Brasil, além de animais misteriosos. Lagartos maiores que o homem, peixes com carne de boi, cães de bico fino que comem formigas e às vezes atacam pessoas.
Foi assim que o padre Fernão Cardim, no fim do século XVI, descreveu o jacaré, o peixe-boi e o tamanduá. Para deixar os índios felizes, não bastava os portugueses entregar-lhe espelhos, ferramentas ou roupas. Eles de fato ficaram impressionados com essas coisas, mas foi um pouco mais difícil conquistar o apoio indígena. Por mais revolucionário que fossem as roupas e acumular bens, os índios logo se cansavam de facas, anzóis e machados. Para permanecerem instalados, os recém-chegados tiveram que soprar a brasa dos caciques, estabelecendo alianças militares com eles, dando e recebendo pequenos presentes. Os índios acreditavam selar acordo de paz e de apoio quando houvesse alguma guerra, e o que os europeus sabiam fazer muito bem era se meter em guerras. Mas esse massacre todo começou muito antes dos europeus chegarem. A família linguística do Tupi-Guarani, originários da Amazônia, se expandiu lentamente pelo Brasil. Depois de um grande crescimento populacional na floresta amazônica e alguma diversidade ambiental como uma grande seca, por exemplo, os empurrou mais para o sul. À medida que eles iam para cá, eles acabaram afugentando diversas tribos donas da região. E por volta da virada do primeiro milênio, enquanto as legiões romanas avançavam pelas planícies da Gália, os Tupi-Guarani conquistavam territórios ao sul da Amazônia, exterminando ou expulsando seus inimigos. Diversas outras famílias linguísticas de índios tiveram de abandonar terras no litoral e migrar para planaltos acima da Serra do Mar. Em 1500, quando os portugueses apareceram na praia, a nação tupi se espalhava de São Paulo ao Nordeste à Amazônia, dividida em diversas tribos, como os Tupiniquins e os Tupinambás, que com muita frequência disputavam espaço travando guerras constantes entre si, e com índios de outras famílias linguísticas. Não se sabe exatamente quantas pessoas viviam no atual território brasileiro. As estimativas variam bastante, de 1 milhão a 3,5 milhões de pessoas, divididas em mais de 200 culturas. Ainda iria demorar alguns bons séculos para essas tribos todas se reconhecerem na identidade única de índios, um conceito que foi criado pelos europeus. Naquela época, um tupinambá achava um botocudo tão estrangeiro quanto um português. Guerreava contra um tupiniquim com o mesmo gosto que devorava um jesuíta. Entre todos esses povos, a guerra não era só comum, fazia parte dos calendários das tribos, como um ritual que uma hora ou outra tinha de acontecer. Sobretudo, os índios tupis eram obcecados pela guerra. E é simples explicar por que os índios matavam tanto. Eles não consideravam o assassinato um pecado. Para algumas tribos, matar era um requisito para o paraíso. Os tupinambás no Rio de Janeiro acreditavam que, depois da morte, os que viveram dentro das normas consideradas certas, que são as de matarem e comerem muitos inimigos, vão para além das altas montanhas dançar em lindos jardins com as almas de seus avós. Os homens tupis só ganhavam permissão para se casar ou terem esposas quando capturassem um inimigo dos grandes, hein? Entre canibais como os tupinambás, prisioneiros eram devorados numa festa que reunia toda a tribo e convidados da vizinhança. Com a vinda dos europeus, que também gostavam de uma guerra, esse potencial bélico se multiplicou muito. Os índios travavam entre si guerras duríssimas na disputa pela aliança com os recém-chegados. Eles passaram a capturar muito mais inimigos para trocar por mercadorias. Se antes valia aquele que tivesse maior qualidade no ranking social, a partir da chegada dos europeus, que importava era a quantidade de mortes e prisões. Por todo o século XVI, quando uma caravela se aproximava da costa, índios de todas as partes iam correndo com prisioneiros, alguns até do interior. Dezenas de quilômetros no interior vinham índios com escravos. Os portugueses, interessados em escravos, compravam os presos com o pretexto de que, se não fizessem isso, eles seriam mortos ou devorados pelos índios. Em 1605, o padre Jerônimo Rodrigues, quando viajou ao litoral de Santa Catarina, ficou impressionado com o interesse dos índios em trocar gente, até da própria família, por roupas e ferramentas. Órfãos, algumas sobrinhas e parentes, ou até mesmo o irmão, eram moedas de troca por ferramentas. Outros vendiam até as próprias madrastas, ou até mesmo os próprios pais vivos ainda. Agora, me redirecionando um pouquinho mais ao México, como que os espanhóis estavam em um punhado de aventureiros, venceram os astecas que estavam em milhões? Como os primeiros podem ter conseguido conquistar o México? Embora as epidemias tenham matado muita gente, os espanhóis não estavam sozinhos. E não eram poucos. Os conquistadores tendiam a superar os astecas dos seus próprios aliados nativos.
Os espanhóis ficaram em um lado de uma guerra de facções dos astecas. Ajudaram os índios e ganharam a ajuda deles. É bem razoável supor que, se houvesse algum senso de solidariedade étnica no México, a conquista talvez seria impossível para os espanhóis. Pode-se dizer o mesmo sobre o Brasil. O extermínio e escravidão dos índios não seria possível sem o apoio dos próprios índios e tribos inimigas. Eles forneceram suporte militar aos bandeirantes. Os assaltos que os paulistas faziam ao interior para conseguir escravos era totalmente dependente dos aliados indígenas. A defesa das colônias portuguesas também ficava à mercê dos índios. Os bandeirantes são geralmente apontados como a maior causa da morte da população indígena, depois das epidemias, obviamente. Mas de todo modo, a cada um bandeirante tinha 2 vezes mais índios, normalmente até 10 vezes mais índios. O bandeirante Raposo Tavares empreendeu algumas expedições sobre as aldeias jesuítas no extremo oeste paranaense. Os relatos apontam que existiam 900 bandeirantes paulistas e 2.000 índios tupis. No entanto, isso é um número extremamente exagerado. Era possível identificar apenas 119 participantes paulistas nessa expedição, em compensação a 2.000 índios tupis. Muitos dos chamados bandeirantes paulistas eram mestiços de primeira geração, tinham mães, tios e primos criados nas aldeias, e pareciam muito mais índios do que europeus. As tribos não apoiavam os colonos por alguma obediência cega. Os seus líderes, que participavam das bandeiras e das batalhas, eles estavam interessados na parceria para derrotar outras tribos. O padre José de Anchieta percebeu isso em 1565. Os tupinambás, que eram tradicionais adversários dos colonos, de repente se mostraram dispostos a deixar de guerrear com os portugueses e se aliar. O real motivo dessa aliança era surpreendente até. O desejo grande que tem de guerrear com seus inimigos tupis, que até agora foram nossos amigos e há pouco tempo se levantaram contra nós. Para a conquista de territórios, também os índios se aproveitaram dos europeus para conseguir seus próprios objetivos. Um bom exemplo é da participação deliberada de índios no extermínio de índios. A Guerra dos Tamoios, entre 1556 e 1567, os tupiniquins e os temiminós ajudaram os portugueses a expulsar os franceses do Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, lutavam contra antigos inimigos, os tupinambás, também chamados de tamoios. Depois de vencerem, os nativos aliados dos portugueses ganharam terras e uma posição privilegiada de colaboradores do reino. Eles se transformaram no Índio Colonial, um personagem totalmente esquecido da história brasileira que eu irei lembrar a seguir. Diversos historiadores mostram números colossais sobre o genocídio que os índios sofreram depois da conquista portuguesa. Dizem que a população nativa diminuiu 10 a 20 vezes com a chegada dos portugueses. As tribos passaram por um esvaziamento, mas não só por causa de doenças e ataques. Costuma-se deixar de fora a conta do índio colonial, aquele que largou a sua tribo e adotou o nome português, e foi compor o que é conhecida hoje como a miscigenação brasileira, ao lado dos brancos, negros, mestiços, cujos filhos, pouco tempo depois, já não se identificavam como índios. Eram brasileiros, e não foram poucas vezes, e nem só no Rio que isso aconteceu. Por todo o Brasil, índios foram para as cidades, passaram a trabalhar na construção de pontes, estradas, como mercenários, carpinteiros, músicos, vendedores, plantando e cortando árvores e até caçando negros fugitivos. Nas aldeias ao redor de São Paulo, há sinais de que os índios aldeados também se interessaram. Historiadores acharam documentos com nome, cargo, idade e profissão e o número de filhos de chefes de tribos indígenas na virada do século XVIII. São todos nomes portugueses. Esses nativos eram em tão tamanho peso, devem ter ajudado a tornar comuns vários sobrenomes brasileiros. Foi descoberto documentos do exato momento que eles deixavam suas aldeias e entraram para a sociedade mineira. Foi percebido que muitos nativos se mudavam para as ilhas por iniciativa própria, provavelmente porque se sentiam ameaçados pelos conflitos com os brancos ou cansados da vida do Paleolítico. Eles chegavam às dezenas, recebiam ajuda do governo e iam trabalhar na propriedade de algum colono. O governador Lobão da Silva conta que tão logo tomou posse, apareceram 20 e tantos índios nativos, chamados coropós, gavelhos e croas.
Mandou vestir e dar ferramentas aos novos integrantes da vila. Passado alguns dias, outros 30 chegaram, no mesmo empenho de serem batizados e integrados à sociedade brasileira. Se os índios fossem escravizados pelos fazendeiros, poderiam entrar na justiça e requerer a liberdade. Frequentemente ganhavam. A escravidão indígena tinha sido proibida pelo rei Dom Pedro II de Portugal, em 1680, vetada novamente um século depois pelo Marquês de Pombal, primeiro-ministro do Reino Português. A mérito de citar um exemplo, a índia Carijó Leonor de Ouro Preto pediu que fosse libertada da fazenda de Domingos de Oliveira. O colono mantinha a índia e seus 3 filhos e netos em cativeiro e batia nela. Ela ganhou a causa e uma escolta do governo foi à fazenda garantir a liberdade de sua família. A presença inegável dos índios nos sertões e nas vilas durante todo o período colonial, demonstrando, portanto, que eles jamais foram extintos, como afirmou diversos historiadores tradicionais, é algo que precisa ser lembrado. Em muitos casos, os índios nem precisavam sair de suas aldeias para entrar na sociedade brasileira. Na década de 1650, quando os jesuítas foram expulsos do Brasil, Portugal resolveu transformar as aldeias indígenas em vilas e freguesias. Com isso, a proibição de brancos nas aldeias, que perpetuava há séculos, foi abolida. Muitos bairros e cidades que existem até hoje surgiram assim. Nas aldeias do litoral, a misturação entre culturas foi tão forte como é o caso dos caiçaras. Assim como em 1500, eles estão presentes em todo o litoral brasileiro. Plantam mandioca, usam cestas flexíveis, no entanto, como não se consideram índios, eles acabam não entrando na conta da população indígena atual. Na Amazônia, esse fenômeno é ainda mais forte. Quem visita a região se espanta ao conhecer pessoas com cara de índio, quase vestidas de índio, e que ficam indignadas ao serem chamadas de índio. Muitos deles preferem ser chamados de brasileiros. 25% da população indígena da Amazônia já mora em cidades e só metade desse contingente, segundo a FUNAI, se considera índio, mesmo falando uma segunda língua e praticando rituais. Algumas pesquisas sugerem que os brasileiros são em média 8% indígenas. Você pode achar que isso é pouco sendo indígena, e de fato é, mas pensando em uma população de 190 milhões de habitantes, que foi quando esse estudo foi feito, 8% dos brasileiros dariam 15,2 milhões de pessoas, ou 4 vezes a população indígena de 1500. E se você considerar toda pessoa que tiver um toque de sangue nativo, 33% dos brasileiros que se consideram brancos têm DNA mitocondrial vindo de mães índias. Em outras palavras, embora desde 1500 o número de nativos no Brasil tenha se reduzido a 10% do original, de cerca de 3,5 milhões para 325 mil, o número de pessoas com DNA mitocondrial ameríndio aumentou em mais de 10 vezes. Esses números são a prova incontestável que muitos índios largaram as aldeias e passaram a se considerar brasileiros. Agora eu vou falar sobre talvez a coisa mais polêmica aqui. O contato dos índios também matou milhões de europeus. Genocídio e extermínio são palavras muito utilizadas para relatar o contato dos portugueses com os índios. Porém, essas palavras são totalmente referentes deliberado de matar um grupo de pessoas. E por mais cruéis que os portugueses fossem, essas ações respondem por uma pequena parte da enorme mortalidade de índios durante os primeiros séculos do Brasil. A grande maioria dos índios morreu por doenças como gripe, varíola e sarampo, que eram extremamente comuns na época e também mataram dezenas de milhões por todo o mundo. O simples contágio criou epidemias que devastaram nações indígenas no Brasil. Mas é injusto responsabilizar os portugueses por isso. E além do mais, no século XVI, ainda iria demorar mais 300 anos para descobrir como é que as doenças contagiosas são causadas. Naquela época, tinha apenas uma pequena noção vaga ainda da transmissão de doenças venéreas. Até então, acreditava-se que as doenças iam de mau ares. Os colonos portugueses morriam de medo de serem contaminados por esses ares no Brasil. Além do mais, diante da morte de tantos nativos, os colonos e os jesuítas não estavam contentes com isso. Numa carta de 1558, o padre Antônio Blasquez parece muito triste ao relatar que justamente os índios mais próximos e comprometidos com a igreja eram os primeiros a morrer. Isso acontecia tanto que entre os pajés ocorria um boato muito famoso
de que a fé cristã matava. Quando os portugueses chegavam ao Brasil, eles pensavam que era eles que ficariam doentes. Era isso que acontecia ao resto do mundo. Os habitantes da Ásia e da África eram muito mais resistentes a doenças que os portugueses. Os europeus foram derrubados diante de vírus e parasitas estranhos. Depois de meses de uma alimentação precária nas caravelas, o sistema imunológico ia pro chão. Quando voltavam das viagens, novas doenças apareciam em Portugal. O tifo surgiu depois de contato com os turcos no leste do Mediterrâneo. A febre amarela veio da África, a cólera dos indianos. Essas doenças que eram até então desconhecidas causaram crises de mortalidade na população portuguesa, e isso com base em registros de óbitos e nascimentos em Lisboa. A partir de 1550, com a intensificação das navegações, a cidade viveu grandes crises de mortalidade. Apesar de muito pouca gente falar sobre isso, centenas de milhares de mortes devem ter sido causadas na Europa por causa de males americanos. Ao chegarem na América, espanhóis, franceses, portugueses e holandeses sofreram muito com doenças novas e a transmitiram por todo o mundo. As doenças americanas, até então isoladas, foram espalhadas pelos 3 continentes restantes. Obviamente ignorando a Antártica, né? A sífilis, então, eu irei dar um destaque. Já foi provado que a doença saiu da América a bordo das caravelas espanholas, e a sífilis causou diversas tragédias na Europa. Estima-se que ela atingiu mais de 1/3 dos navegadores que vinham para a América. A doença acabou se espalhando. Nos estágios iniciais, a doença provoca as feridas na genitália, feminina ou masculina, e à medida que a infecção se desenvolve, feridas, manchas e cascas se espalham pelo corpo. Tufos de cabelo caem e nascem verrugas. No último estágio, a bactéria atinge as artérias do cérebro, e antes de morrer, o doente fica cego e muitas vezes louco. A doença acabou se espalhando pelos soldados, nas cidades portuárias. Essa doença aterrorizante devastou populações. Ela adquiriu novos nomes por onde já passou. O mal das Índias, o mal napolitano, mal gálico ou o mal francês foram só alguns dos nomes dados a cada região da Europa. Cidades da Europa chegaram a fechar bordéis, proibindo a mais antiga profissão do mundo, na tentativa de conter essa epidemia. Além do mais, os americanos e europeus trocaram vários costumes que se revelariam mortais com o tempo. É muito comum atribuir aos brancos a responsabilidade pelo alcoolismo entre os índios. No entanto, ninguém culpa os índios por um hábito ainda mais trágico quanto o álcool: fumar tabaco. Até os navegadores descobrirem a América, não havia cigarros na Europa. Já os índios americanos fumavam, cheiravam e mascavam a folha do tabaco à vontade. Nas colônias do Caribe e do Brasil, o tabaco logo conquistou os brancos. Apesar de evitarem aderir aos costumes indígenas, os padres faziam vista grossa para o fumo, e era bem provável que eles também utilizavam a droga, pois acreditavam que a erva santa fazia bem para curar feridas, eliminar o catarro e aliviar o estômago, o órgão que, diante da alimentação brasileira, fazia os padres sofrer. Por quase 3 séculos, a planta foi o segundo maior produto de exportação do Brasil, apenas atrás da cana-de-açúcar. Com a industrialização do cigarro, o hábito de fumar tabaco resultou numa catástrofe. Milhões de mortes. A Organização Mundial da Saúde estima-se que o fumo vai matar 1 bilhão de pessoas no século XXI. Os índios não tiveram nenhuma responsabilidade sobre o hábito que copiamos deles. Na verdade, temos que agradecer a eles. Da mesma forma, quem hoje se considera índio poderia deixar de culpar os outros pelos seus próprios problemas.